cenário onde o K-pop parecia já ter encontrado seus gigantes definitivos, um novo nome surgiu para desafiar todas as expectativas: NewJeans. Em pouquíssimo tempo, essas meninas não apenas conquistaram as paradas, mas também mudaram a forma como o mundo enxerga a música sul-coreana. O que parecia impossível aconteceu diante dos nossos olhos, um grupo novato se tornando uma revolução global, quebrando recordes e transformando tendências em velocidade recorde. Quando o Hype Boy estourou, não foi apenas uma música viral, foi um fenômeno cultural. Coreografias replicadas em todos os cantos do planeta, milhões de streamings diários e o impacto que ultrapassou barreiras linguísticas. E então, como se não fosse o bastante, Super Shy veio para consolidar de vez a ideia de que NewJeans não é só mais um grupo, elas são um marco geracional. Cada lançamento não é apenas aguardado, mas sim vivido intensamente por milhões de fãs que veem nelas a promessa de algo novo, fresco e ousado. E é justamente esta ousadia que faz com que tantas pessoas apontem NewJeans como o futuro do K-pop. Enquanto muitos grupos seguem padrões já conhecidos, elas trazem uma identidade única, estética minimalista, música com referências globais e uma autenticidade rara de se encontrar num mercado tão competitivo. É como se cada apresentação fosse um lembrete de que a história do K-pop ainda está sendo escrita, e NewJeans é uma das principais canetas dessa narrativa. Mas será que todo esse sucesso meteórico é sustentável? Ou estamos vendo apenas o brilho intenso de uma estrela que pode se apagar cedo demais? Essa é a grande questão que vamos explorar no vídeo de hoje. Se você ama K-pop e quer acompanhar todos os segredos, polêmicas e histórias por trás do sucesso das idols, já deixa o like e se inscreve no canal agora mesmo. Isso ajuda muito ao nosso trabalho e garante que você não perca nenhum conteúdo exclusivo sobre o mundo do K-pop. Por trás dos palcos iluminados, dos videoclipes milionários e dos recordes quebrados, existe uma guerra silenciosa que ameaça diretamente o futuro do NewJeans. Para entender isso, precisamos falar sobre a relação entre a HYBE, gigante do entretenimento que comanda artistas como BTS e Seventeen, e a Adore, empresa subsidiária criada especialmente para gerenciar o NewJeans. A HYBE é a empresa-mãe, dona de praticamente todo o império. Já a Adore, liderada por Min Hee-jin, é quem idealizou e moldou o conceito inovador do NewJeans. Só que, em vez de uma parceria harmoniosa, o que vemos é uma disputa de poder cada vez mais evidente. De um lado, a HYBE busca controlar as operações, mirando lucros e estratégias de mercado em grande escala. Do outro, Min Hee-jin luta para proteger a identidade criativa do grupo, defendendo que o NewJeans não pode ser tratado como apenas mais uma engrenagem da máquina do K-pop. Esse choque de interesses já gerou acusações públicas, rumores de sabotagem e até ameaças de afastamento de executivos. Fãs do mundo inteiro acompanham cada detalhe com apreensão, porque sabem que, no meio desse fogo cruzado, estão 5 garotas jovens que só querem cantar, dançar e viver seus sonhos. A incerteza é real. Será que o NewJeans conseguirá manter sua essência diante dessa batalha corporativa? Ou o peso das disputas internas acabará limitando seu futuro? A verdade é que quanto maior o sucesso, maior também é a pressão. E com o NewJeans se tornando o grupo feminino mais promissor da atualidade, os interesses bilionários em jogo se tornam uma sombra constante sobre elas. É uma guerra invisível, mas com consequências muito reais, e talvez decisivas para os próximos capítulos dessa história. O sucesso meteórico do NewJeans não veio sozinho. Junto com a aclamação vieram também cobranças sufocantes e comparações inevitáveis. Desde o primeiro hit, os holofotes foram tão intensos que, em questão de meses, o grupo já era colocado lado a lado com gigantes como Blackpink, aespa e até mesmo grupos veteranos que levaram anos para conquistar o mesmo reconhecimento. Mas é preciso lembrar, as integrantes do NewJeans ainda são extremamente jovens. Elas vivem, ao mesmo tempo, a fase de descobertas da adolescência e a responsabilidade de carregar o peso de representar uma das maiores apostas do K-pop mundial. Enquanto fãs enxergam nelas a esperança de uma nova era, a indústria enxerga números, lucros e disputas de mercado. Essa combinação gera uma pressão descomunal, invisível para quem só vê o brilho dos palcos.
As comparações constantes são cruéis. Se o New Jeans bate um recorde, já questionam se elas superaram o Blackpink. Se lançam uma música nova, imediatamente são comparadas ao aespa. Cada performance é dessecada pela mídia e pelos fãs rivais, procurando falhas ou motivos para atacar. Essa dinâmica transforma a carreira das idols em uma eterna batalha de validação, onde cada passo precisa ser perfeito para não se tornar munição contra elas. E por trás do glamour surge uma pergunta dolorosa: até quando essas jovens conseguirão suportar tanta pressão? A saúde mental de idols no K-pop é um assunto delicado e o ritmo exaustivo de agendas, somado às críticas implacáveis, pode deixar marcas profundas. O medo dos fãs é justamente que o brilho do New Jeans, tão intenso e inovador, acabe sendo ofuscado pela cobrança imposta por uma indústria que nunca descansa. O mais chocante é perceber que, mesmo em seu auge, o grupo já precisa lidar com a sombra de um possível colapso. A cada conquista, cresce também o peso das expectativas. E talvez esse seja o maior desafio que o New Jeans terá de enfrentar: provar que pode seguir sendo autêntico, criativo e humano em meio a uma tempestade de comparações e cobranças que nunca parece ter fim. Quando se trata do New Jeans, não são apenas os números e recordes que chamam a atenção. As vozes dos fãs e especialistas ecoam diariamente nas redes sociais e na mídia, levantando teorias, preocupações e previsões que deixam o futuro do grupo ainda mais incerto. Muitos fãs acreditam que existe uma espécie de sabotagem interna contra o New Jeans. Essa teoria ganhou força após rumores de disputas entre a Hype e a Adore, com pessoas afirmando que o grupo estaria sendo usado como peça em um jogo de poder corporativo. Alguns fãs apontam para supostos atrasos em promoções, falta de apoio em premiações e até a manipulação de mídia para tentar ofuscar os feitos das meninas. Verdade ou não, essas especulações se espalham como fogo, alimentando o medo de que exista algo maior por trás da carreira meteórica do grupo. Outro ponto que preocupa tanto fãs quanto especialistas é a questão dos contratos. No K-pop, contratos longos e muitas vezes restritivos já destruíram carreiras promissoras no passado. Será que o New Jeans tem liberdade artística suficiente para manter sua identidade única? Ou em algum momento terão que se curvar às exigências da indústria, perdendo a autenticidade que conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo? Essa é uma dúvida que ronda constantemente as discussões. E existe ainda um temor maior: o futuro curto. Especialistas alertam que grupos que sobem rápido demais podem também cair com a mesma velocidade. O medo é que, em vez de uma carreira longa e sólida, o New Jeans se torne uma chama intensa, mas passageira, marcada por um brilho temporário. Os fãs, apaixonados e dedicados, não suportam a ideia de que isso aconteça, e por isso defendem o grupo com unhas e dentes em qualquer discussão online. O resultado é uma comunidade dividida entre esperança e preocupação. Enquanto uns acreditam que o New Jeans pode inaugurar uma nova era no K-pop, outros temem que elas estejam presas em um labirinto de interesses empresariais e pressões desumanas. O que todos concordam, porém, é que o destino do grupo não será apenas uma questão de talento, mas também de sobrevivência em meio a uma indústria implacável. O New Jeans está em um ponto decisivo da sua trajetória. Em poucos anos, conquistaram o que muitos grupos não conseguem em décadas. Viraram referência global, influenciaram moda, música e cultura digital e provaram que são capazes de redefinir o K-pop. Mas, ao mesmo tempo, a sombra da incerteza acompanha cada passo. A guerra entre empresas, as pressões da indústria e o peso das expectativas levantam uma questão inevitável. Será que elas conseguirão repetir esse sucesso no futuro ou acabarão se perdendo em meio a tantos conflitos? Se por um lado existe o medo, por outro, a esperança. Esperança de que a força do talento, a originalidade do conceito e o carinho dos fãs sejam suficientes para blindar o grupo contra as tempestades do mercado. Esperança de que o New Jeans não seja apenas um fenômeno passageiro, mas sim a prova viva de que o K-pop ainda tem muito a oferecer ao mundo. O futuro pode ser perigoso, cheio de armadilhas invisíveis e decisões estratégicas que fogem ao controle das próprias integrantes,
mas também pode ser uma nova era, marcada pela consolidação de um grupo que ousou ser diferente e, justamente por isso, conquistou milhões de corações. Cabe a nós, como fãs, não apenas assistir de longe, mas apoiar, defender e acreditar que elas merecem viver esse sonho sem que ninguém tente apagá-lo. O destino do New Jeans está em jogo, mas a história ainda não foi escrita por completo. Entre a incerteza e a esperança, só uma coisa é certa: o impacto delas já é irreversível. E talvez, apenas talvez, estejamos presenciando o nascimento de uma lenda que será lembrada para sempre. Se você acredita que o New Jeans tem um futuro brilhante, já deixa o like e se inscreve no canal agora mesmo. Assim você ajuda o nosso trabalho a crescer e continua acompanhando todas as análises, histórias e segredos do K-pop. Juntos, vamos escrever esse próximo capítulo.